Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para continuar, o vídeo que estávamos falando do assunto anterior, que fala acerca da história da igreja, história eclesiástica. E no vídeo passado falamos dos fatores que contribuíram para o crescimento ali do poder do papado, Lemos ali, a firmeza do governo da igreja. Agora vamos ler, ao finalizar aqui a página 113, iremos ler a página 114, para a próxima aula iremos falar da culminância e decadência do papado. No tópico o mais tenebroso período do papado, vai dizer o seguinte: Adriano II, de 867 a 862, João VIII, de 872 a 882, Mariano, de 822 a 884, com estes papas começou o período mais tenebroso do papado, 870 a 1050. Os 200 anos entre Nicolau I e Gregório VII é chamado por certos historiadores a meia-noite da Idade Média. Suborno, corrupção, imoralidade e derramamento de sangue fizeram dessa época o mais negro capítulo de toda a história da Igreja. Veja-se, por exemplo, o retrato da Igreja na França no século VIII. A maioria dos sacerdotes eram constituídos de escravos, foragidos ou criminosos que alcançaram a posição sem qualquer ordenação. Seus bispados eram considerados como propriedades particulares e abertamente vendidas a quem desse mais. O arcebispo de Roma não sabia ler. Seu irmão, arcebispo Treves, nunca foi ordenado. E ainda, embriaguez e adultério eram os menores vícios de um clero que poderia ter apodrecido até a medula. Não é exagero afirmar que, por toda a Europa, sacerdotes escandalosos superavam numericamente os de vida honesta. O alto clero não era melhor, talvez pior. Os imperadores eram Adriano III, Estevão V, Bonifácio VI, Estevão VI, Romano, Teodoro, João IX, Bento IV, Leão V e Cristóvão. Então, lemos aqui esse período de 872 a 1050, que é o período mais tenebroso aqui, da era, papal ali na Idade Média, da história da Idade Média, onde o clero, membros ali do clero não sabiam ler e eles tinham uma vida corrupta, por assim dizer. Agora, lendo aqui o tópico degradação do papado, vai dizer o seguinte: por mais de 150 anos, a partir de 890, nem o papado ficou isento. Seu estado era vergonhoso e vil ao último grau. O ofício que tinha sido tão elevado por Gregório I e Nicolau passou por toda sorte de desgraça. Alguns ocupantes da cadeira papal foram notoriamente culpados de toda sorte de crimes. Durante anos, uma família de mulheres ínfames dominou o papado, as quais entregavam a quem elas o desejassem dar. O domínio das meretrizes. Sérgio III governou durante 904 a 911, tinha uma amante, Marósia. Ela, sua mãe Teodora, esposa ou viúva de um senador romano, e sua irmã puseram na cadeira papal seus amantes e filhos bastardos, transformando o palácio pontifício num covil de salteadores. Isto é conhecido na história como pornocracia ou o domínio das meretrizes. Anastácio III, 911 a 913, Lando, 913 a 914, e João X, 914 a 928,
foi trazido de Ravenna para Roma e feito papa mais convenientemente para satisfazer as suas paixões. Este último foi morto asfixiado por Marósia, que, para suceder a ele, elevou ao pontificado pessoal seu Leão VI, 928 a 929, Estevão VII, 929 a 931, e João XI, 931 a 936, seu próprio filho ilegítimo. João VII, neto de Marósia, foi réu de quase todos os crimes. Violou viagens e viúvas da alta e da baixa classe. Viveu com a amante de seu pai e fez do palácio papal um bordel. Foi morto no ato de adultério pelo próprio marido enfurecido da mulher. Até 1048, muita coisa ruim aconteceu que se chamou de abismo da degradação papal. Altos protestos contra a torpeza e a infâmia pontifícias e os clamores por uma reforma vieram ter resposta num líder por nome Hildebrando, nome da família, ou Gregório VII, nome que escolheu ao assumir o cargo. A idade áurea do poder papal. Hildebrando, de pequena estatura, desajeitado de aparência, de voz débil, todavia pujante de intelecto, animoso, decidido, homem de sangue de ferro, ele governou realmente a igreja com poder por trás do trono durante um período de mais de 20 anos, antes de usar a tríplice coroa. Controlou 5 sucessivos pontificados que precederam imediatamente o seu, e depois, durante o governo papal, em 1073 até a sua morte no ano de 1085. A culminância do papado. O período culminante foi entre os anos de 1073 a 1216, cerca de 150 somente na igreja, mas também sobre as nações da Europa. Hildebrando reformou o clero que havia corrompido e interrompeu, ainda que por pouco tempo, o exercício da simonia, isto é, a compra de posição na igreja. Elevou as normas de moralidade de todo o clero e exigiu o celibato de todo sacerdote que havia sido defendido, porém não estava em vigor ainda. Hildebrando impôs a supremacia da igreja sobre o Estado. Isso gerou um conflito do Papa contra Henrique IV, imperador da Alemanha. Este depôs Hildebrando, e ele por sua vez excomungou e depôs Henrique. Seguiu-se uma guerra. Durante anos a Itália foi devastada pelos exércitos em combate. Hildebrando finalmente foi expulso de Roma e morreu no exílio, fazendo essa declaração: amei a justiça e odiei a iniquidade. Por isso, morro no exílio. Seu triunfo, porém, foi maior do que sua derrota. Inocêncio III, 1198 a 1216, o Papa mais poderoso, declarou-se vigário de Cristo, vigário de Deus, soberano supremo da Igreja e do mundo, com direito de depor reis e príncipes, que todas as coisas na terra, no céu e no inferno estão sujeitas ao vigário de Cristo. No seu discurso de posse ele disse: o sucessor de São Pedro ocupa uma posição intermediária entre Deus e os homens. É inferior a Deus, porém superior ao homem. É juiz de todos, mas não é julgado por ninguém. Inocêncio levou a Igreja a sobrepor-se ao Estado. Os reis da Alemanha, França, Inglaterra e praticamente todos os monarcas da Europa faziam a sua vontade. Nunca, na história, um homem exerceu maior autoridade do que ele. Elegeu para desempenhar as funções do imperador a Otto Brunswick, o qual declarou publicamente que alcançara a coroa pela graça de Deus e da sede apostólica. Em virtude da insubordinação de Otto, este foi deposto e outro imperador foi eleito. O Papa assumiu o governo da cidade de Roma, decretando leis para os seus funcionários.
figurando ele próprias como chefe. O Papa obrigou Filipe Augusto, rei da França, a aceitar novamente a sua esposa, do qual se divorciaria, da qual injustamente. Excomungou o rei João sem terra, inglês, e obrigou a entregar a coroa ao legado papal, e a recebê-la de novo, mas como súdito do Papa. Ainda outros atos de Inocêncio III. Decretou a transubstanciação, confirmou a confissão auricular, declarou que o sucessor de Pedro nunca e de modo algum podia apartar-se da fé católica, infabilidade papal. Proibiu a leitura da Bíblia em vernáculo, ordenou os extermínios dos hereges, instituiu a Inquisição, mandou massacrar os albígenes, mas sangue foi derramado durante seu pontificado e dos seus imediatos sucessores do que em outro qualquer período da história da Igreja, salvo no esforço papal para esmagar a reforma nos séculos XIV e XVI. Disse-ia que Nero, a besta, tinha resolvido assumir o nome de Cordeiro. Então, conforme lemos aqui, né, um pouco, né, da história tenebrosa aqui do papado. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, né, que foi a leitura daqui, né, desses tópicos, eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, que fiquem na paz, em nome de Jesus. Amém.